Dia. Bom, gente, eu fui convidado então para falar sobre o futuro do trabalho. Então não tenho como escapar nesses 18 minutos de falar pelo menos sobre dois assuntos: trabalho e novos comportamentos. E novos comportamentos atrelados bastante ao que a gente tem estudado de comportamentos que vem muito com uma nova geração que vem hoje com a turma que está se formando e entrando no mercado de trabalho. E para falar sobre isso, para falar sobre futuro, eu optei hoje, particularmente, em falar sobre esse futuro, trazendo algumas questões que eu acho fundamentais sobre o presente, tá? Sobre o que eu tenho aprendido nesses últimos anos, com uma série, com centenas de jovens muito inspiradores. Tá? E para falar exatamente sobre isso, eu optei em trazer 4 palavras, de certa forma. 2 verbos, que vai ser o verbo fazer e o verbo persistir, e provocar aqui um pensamento sobre 2 conceitos. Tá? Um conceito que é o de novos ideais sobre o trabalho, em detrimento de um pensamento que seriam novas idealizações sobre o trabalho. Eu quero nos provocar aqui a pensar exatamente sobre essas 2 perspectivas. Então, enfim, eu sou o Andrés, eu sou um dos fundadores e CEO de uma empresa chamada Nexo HW, que é a minha empresa, que é uma empresa especializada fundamentalmente em estudar comportamentos, novos comportamentos na sociedade e como eles estão impactando nas relações de trabalho e trazendo novos desafios para as grandes organizações. Desafios na área, por exemplo, de atração de talentos, recrutamento, engajamento, vínculo e cultura organizacional. Esse é o espectro que, de alguma forma, eu venho trabalhando nos últimos anos. A Nexo, ela nasceu de uma outra empresa do nosso grupo, que chama Box 1824. É uma empresa que há mais de 10 anos a gente estuda o comportamento jovem e propõe uma série de soluções para grandes organizações também. O que mudou, particularmente, nos fez criar a Nexo HW? Basicamente, se a gente olhar, principalmente de uns 5 anos para cá, essas organizações que são os nossos clientes começaram a trazer questões mais voltadas ao jovem dentro das próprias organizações. Questões exatamente como essas que eu comentei, como atrair talentos, como engajar, como repensar a cultura, como movimentar nossas empresas para lugares mais contemporâneos. E é dentro desse ambiente, então, que a gente vem trabalhando. Tá bom? Esse é o contexto, e é sobre isso, então, que eu quero usar aqui os meus 15 minutos para trocar ideias aqui com vocês. Um dos pilares fundamentais da Nexo, dentro dessas perspectivas, é um pilar de recrutamento. Tá? Então, a gente tem hoje um time de jovens que estão inseridos nas principais faculdades do país, estão inseridos nos principais eventos do país, exatamente identificando quem são jovens de impacto, jovens que são reconhecidos pelo ambiente por deixarem seus legados, por deixarem suas marcas por onde passam. E essa experiência com centenas de jovens assim tem sido muito rica, porque eu acho que nos coloca numa posição muito interessante da nossa cadeia de vida, né? Nos permite olhar para trás e entender o que o sistema de educação está nos deixando, de certa forma, como qualidade de ensino, como qualidade de seres humanos e de profissionais. Nos permite olhar para dentro das organizações e entender os inúmeros desafios que elas passam, que elas se propõem a passar para também evoluírem. E, obviamente, estar em contato com jovens incríveis, entendendo muito das suas vocações, das suas potencialidades e também das suas dores. Tá? E hoje eu diria que o meu recado principal seria primordialmente para os jovens. Esses jovens que estão entrando na faculdade, ou estão entrando no mercado de trabalho. E, especificamente, eu quero, inclusive, começar a falar sobre um tema que, em geral, a gente também não fala nesse tipo de evento, mas que eu acho fundamental a gente também poder falar. Tá? Que é talvez um pouco vou começar falando um pouco por algumas das dores dessa moçada. E para falar isso, então, eu quero começar contando também o contexto que eu entendo hoje do mercado de trabalho. Tá? É inegável que, de poucos anos para cá, se criou todo um novo discurso e todo um novo ideal sobre o trabalho. Questões como as que estão nessa lista e que vão bem além disso. Tá? Então, questões do tipo, a gente tem que amar o que a gente faz, encontrar o nosso propósito, com work-life balance, ganhando dinheiro,
com impacto positivo, com líderes inspiradores, podendo empreender com autonomia, com significado, com dress code bacana, com horários flexíveis, com diálogo aberto. É uma lista imensa de novos ideais que se construíram sobre o trabalho e que tem uma série de virtudes que a gente vai falar sobre elas. O que é importante sempre fazer um paralelo, por exemplo, eu me formei em 1999 na FGV e, de fato, quando eu me formei, para mim, para os meus amigos, a única coisa que a gente discutia, mais ou menos, era quem ia trabalhar com bens de consumo, quem ia para uma consultoria, para um banco. Nossos amigos advogados iam para o escritório A, B ou C. E não variava muito disso daí o papo. A gente se jogava nas empresas e começava, então, uma trajetória. E, invariavelmente, hoje, gente, em praticamente qualquer debate que a gente vai sobre trabalho, sobre choques de gerações, é esse tipo de cenário que a gente tem que discutir. E a gente vê que é um cenário brilhante em termos de nos provocar e provocar as organizações a evoluírem para lugares mais virtuosos, de fato, para movimentos mais contemporâneos. Isso está perfeito. Agora, o ponto que eu queria trazer é quando esse discurso cai no lugar da idealização, que eu comentei no começo. Quando ele chega para jovens, nos seus 20 e poucos anos, que, por exemplo, nunca trabalharam, e já se cobram a ideia de que eles têm que saber o que eles amam, de que eles têm que encontrar o propósito, que eles têm que trabalhar num lugar tão fantástico quanto essa lista, que é praticamente uma lista do Papai Noel, e que, de fato, até hoje, pelo menos, a gente não encontrou lugares que entreguem esse tipo de perspectiva. Nem mesmo as empresas que a gente imagina que entregam, que ajudam, claro, a impulsionar o mercado e que tem esse paradigma, quando a gente vai fundo na realidade dessas empresas, também é uma dialética muito mais complexa do que às vezes a gente faz parecer pelos discursos, pelas palestras inspiradoras, por livros fantásticos. E o que acontece, eu tentei retratar aqui de uma forma bem simples, quando esse discurso, que tem todas as virtudes que eu já comentei, cai no lugar da idealização de um jovem, por exemplo. Um jovem, para a gente dar o contexto, e a gente escutou já um pouco sobre isso, que vem de um sistema de educação do século XIX, extremamente passivo, extremamente teórico, que acha um monte de coisa, mas de fato ainda não experimentou praticamente nada. E esse ideal ele entra como se fosse praticamente um muro entre essas pessoas, né, entre esse jovem e o fazer. E gera o que a gente chama hoje da crise dos 20 anos. Quando isso vem para um ideal tão grande quanto se construiu sobre o trabalho, a gente vê jovens fantásticos num movimento de angústia e de paralisia muito grandes. O excesso de possibilidades, o excesso de ideais faz muitos desses jovens simplesmente não se engajarem em nada e ficarem paralisados, começarem a tomar de fato antidepressivos, aumentarem demais sessões de coaching, de terapias, de psicanálise. Obviamente nada contra esses trabalhos que são fantásticos, mas que vem de fato dar conta de uma nova dor que esse jovem tem que enfrentar pelo excesso de mais um ideal. O que a gente vê como contrapartida disso, e muitos desses jovens que a gente trabalha, e por acaso tive a oportunidade de encontrar até alguns aqui, nos ensinam, de certa forma, como um antídoto dessa paralisia e dessa angústia. Aí, antes de falar do antídoto, queria comentar dois paradigmas que a gente vê, né, dois sintomas claros. Esse que eu comentei da paralisia, ou seja, pessoas que de fato não conseguem se mobilizar para realizar nada, ou pessoas que de fato entram em empresas, vão empreender, mas logo se deparam com uma realidade que está longe do ideal que eles imaginavam que seria o trabalho, então se desengajam muito rápido. Ou desistem, ou passam a trabalhar, mas já não com a mesma dedicação, não com o mesmo tesão que eles tinham nas primeiras 2 semanas. E aí o que faz, de fato, a gente perceber que essa falta de persistência e de entrega, obviamente faz uma boa parte dessa moçada perder um ciclo fundamental de ganhar musculatura e ganhar maturidade nesse começo de carreira. O antídoto, então, como eu estava comentando, que que eu percebo hoje, quando a gente olha um pouco o outro lado da moeda, mas que é de fato uma minoria, é uma relação diferente. É quando a idealização se transforma mais em ideais. E o que a gente percebe, uma característica, a única que, na minha opinião, se repete entre esses jovens, e que se repetem também quando a gente parou para estudar a biografia dos grandes empreendedores, grandes líderes, grandes empresários, tanto no Brasil quanto no mundo. E que está nas 2 primeiras palavras que eu falei. Toda essa turma,
a gente vê histórias das mais diferentes. Quem estudou nas boas escolas, quem não estudou, quem fala uma série de idiomas, quem mal fala um português, quem criou negócios digitais, quem criou grandes centros industriais. Mas tem uma coisa que permeia 100% dessa turma, que é essa conexão direta com o fazer. É uma relação de muita ação, de muito movimento, sustentada por uma segunda palavra, que é a chave, que é persistência. Não existe, a gente não se deparou com nenhuma história até hoje que não tenha sido construída a partir desses dois pilares, que é o fazer e é o persistir. Isso, óbvio, pode parecer muito óbvio, de certa forma é, mas é exatamente nessa obviedade, nessa simplicidade que eu queria pontuar aqui, que eu acho que é um recado importante a ser dado. Tá? E o bacana é que essa turma não abre mão necessariamente dos seus ideais, só que eles conseguem colocar exatamente num lugar de inspiração, que os colocam em movimento e não no lugar da idealização que eu mostrei agora há pouco. Isso gera movimento, gera virtuosidade, gera transformação e gera impacto. Dentro dessa perspectiva, eu queria trazer outros dois pontos que eu acho que são muito importantes. Tá? Então, a gente falou da experimentação, do fazer, da persistência, e aqui esse protagonismo na transformação. Né? Um fenômeno que a gente observa é que esse discurso emergente, esse novo discurso sobre o trabalho, obviamente ele se construiu numa velocidade muito mais rápida do que, de fato, as organizações puderam se mobilizar e se transformar. A realidade é que hoje, 98%, 99% de qualquer posição de trabalho que a gente vá, ainda está muito mais pautado em códigos antigos do que no novo. A gente gostaria que eles já tivessem, de alguma forma, dentro desses ideais, mas não estão. E qualquer um de nós que está no mercado de trabalho hoje, ou que está entrando no mercado de trabalho, somos, na verdade, convidados a fazer essa transformação, a criar essas pontes. Não existe nenhum prato pronto. E o que a gente vê, de certa forma, exatamente pela idealização, é muita gente que espera esse prato pronto, espera encontrar um mercado preparado já dentro dessas condições. Nós mesmos, na Nexo, a gente demorou para se dar conta disso. Como a gente trabalha muito nos ideais, demorou um certo tempo para a gente perceber que, na verdade, o mercado ainda está muitos passos atrás. E que nós temos que ser protagonistas dessa transformação. Isso é mais um convite super importante para todo mundo que está entrando no mercado de trabalho entender. A gente vai construir essa perspectiva. É a beleza, sim, de sonhar com um castelo em cima das montanhas, mas lembrar principalmente que, para ter um castelo, a gente tem que ir lá e colocar um tijolo, o segundo tijolo, o terceiro tijolo, o quarto tijolo, e não adianta só pensar, a gente só imaginar e sonhar com esse castelo. E a cola que a gente tem vivido dessa história toda e dessa jornada, e que a gente vê que é talvez onde está o maior gap do nosso sistema de educação, é o autoconhecimento. É exatamente na dialética entre o fazer e o se conhecer, o olhar para dentro, que a gente vê as principais estradas da vida sendo construídas, da forma mais virtuosa possível. Porque é exatamente olhando para dentro que a gente descobre os ideais e que a gente consegue se desconectar das idealizações. Essa operação ela é absolutamente crucial e é onde o nosso sistema não nos dá praticamente nenhum apoio, nenhuma referência. É, sem dúvida, um enorme gap. É um gap que nos permite perceber que na cadeia de idealizações, tudo vai se tratar de uma grande dialética. Para eu fazer o que eu amo na minha vida, eu vou, por um bom tempo, ter que fazer coisas que eu não amo. Talvez a maior parte do tempo fazer coisas que eu não amo para poder fazer o que eu amo. Para encontrar o nosso propósito, a gente nunca pergunta, pelo menos eu quase nunca escuto a pergunta, de qual preço você está disposto a pagar para ir na direção do teu propósito? Que tipo de renúncia você está disposto a fazer agora no curto prazo para colher no longo? Equilíbrio de vida é uma polaridade que a gente vai ter que administrar a vida inteira, não tem uma fórmula mágica que nos permita chegar num estado perfeito de equilíbrio. É o que a gente vai administrar uma vida inteira. E esse mergulho para dentro nos ajuda a entender e a conectar melhor exatamente com essa perspectiva da dialética. E que é onde o único lugar que a gente consegue ver de fato uma verdade no que a gente vive, no que a gente experimenta na prática. E eu queria aqui também, para complementar um pouco dessa conversa, aproveitar aqui 3 minutos que eu ainda tenho, para também sair um pouco desse pensamento e dar um exemplo prático, por exemplo, de um programa que a gente tem desenvolvido, e que eu acho que ele é bastante inspirador para mostrar como é possível a gente operar e transformar a realidade que está aí dada.
não necessariamente o bom, o propósito, a beleza está sempre no que a gente não tem. Então, esse é um programa que a gente criou, chamado MIP, Master Internship Program, que a gente criou praticamente observando 3 dores, né? Os desafios das empresas, que aí estão, grandes empresas, grandes centros econômicos, as dores e as angústias e os desejos dos jovens e o gap brutal que tem entre o sistema de educação e o trabalho. Então, a ideia era ver e pensar, pô, como seria fantástico se a gente tirasse essa moçada da cadeira de sala de aula, dessa coisa passiva, e permitisse eles experimentarem visões, por exemplo, complementares do mercado de trabalho. Uma visão de uma empresa de bens de consumo, de uma consultoria estratégica e de um banco de investimento. Então, a gente convidamos 3 empresas, que no caso foi a Ambev, a McKinsey e o Credit Suisse, empresas líderes nos seus setores, com uma pegada de alta performance. E eles toparam com a gente criar uma plataforma onde os jovens, por exemplo, hoje podem experimentar essas 3 culturas no mesmo programa, entender o que de fato diferencia as culturas, o que de fato diferencia estilos diferentes de liderança, e terminarem a faculdade com muito mais propriedade para começar a desconfiar do que de fato eles querem, do que de fato eles se conectam, do que de fato faz sentido para eles. Mas na prática, né, fazendo, experimentando e sendo suportado ao longo do programa por alguns modos de autoconhecimento, de inteligência emocional, inteligência social, que também ajudam a catalisar essa passagem da academia para o mercado de trabalho. É um projeto que usa empresas, talvez, que não são necessariamente dos códigos da nova economia, mas que mostram também formas, por exemplo, de a gente pensar essa passagem de um formato muito mais colaborativo do que talvez a gente jamais tinha imaginado. É um programa que tem sido bastante impactado e que a gente ouve da voz dos jovens, né? E não só desse programa, de qualquer um que vai botar a mão na massa, que praticamente 1, 2, 3 meses fazendo valem muitas vezes muito mais do que 1, 2 anos na faculdade, recebendo informação de uma forma passiva e desconectada, de fato, da realidade. Então, esse é só um exemplo para mostrar e nos desafiar a provocar a construção do futuro do trabalho. Não imaginar que isso está dado e que todos nós aqui, sem dúvida, independente da área de atuação de cada um, cabe a nós levar e movimentar o mundo para lugares e para o trabalho para lugares que, de fato, a gente acredite e se conecte mais. E exatamente através dessa dialética aqui que a gente tem visto a coisa funcionar. É ir lá fazendo, é olhando para dentro, construindo, entendendo que a gente deve, sim, operar a partir do que a gente tem, e não só a partir de ideais, a partir de construções que vêm de fora. É olhar para dentro, entender os nossos ideais e colocar o primeiro tijolo, o segundo tijolo, o terceiro tijolo e assim por diante. Como muitos mestres já nos falaram há muito tempo, o nosso sofrimento vem muito do fato da gente não aceitar as coisas como elas são. Obrigado, gente.